Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Com muito prazer, com muita alegria, que seguindo as novas tendências da mídia digital, nós estamos aqui estreando o podcast Os Abelardos. Os Abelardos que foi inspirado no primeiro Abelardo, no pai dessa dinastia, que é o Abelardo Jurema, que é o meu pai, que foi um político de muita atuação na Paraíba e no Brasil, e que inspirou todos nós que estamos aqui, porque esse é um podcast da família, é um podcast familiar, onde nós reunimos os Abelardos, né? Eu, a partir de mim, como jornalista, tantos anos aqui em João Pessoa, e, na sequência, os dois outros Abelardos da família, que é o Abelardo Jurema Neto, que está aqui do meu lado, né? E o Abelardo Bug Jurema, que também hoje já atua no campo da comunicação. Para mim é uma alegria muito grande ter a companhia dos dois. Isso aqui é como uma conversa em família. E eu tenho certeza que sempre vocês vão retirar alguma coisa importante dessa nossa conversa, que vai se repetir semanalmente e que a gente vai poder expressar nossas emoções, nossos sentimentos, dar boas informações, levar aquilo que for realmente interessante para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque ele tem esse diferencial, é um podcast em família. E eu vou começar apresentando os integrantes dessa mesa tão íntima, né? Essa mesa tão familiar como é a de hoje, como é do nosso programa aqui nesse podcast. Eu quero apresentar o Abelardo Neto. Fala, Abelardo. Boa noite a todos, boa noite, Abelardo. É um prazer, eu acho que a gente está seguindo a tendência que é essa plataforma digital. A plataforma digital hoje é o meio mais fácil de comunicação, é onde todos se falam, é onde todos transmitem seus sentimentos, a notícia corre mais rápido. Eu, Abelardo Jurema Neto, eu comecei como estudante, fui diretor de bloco de carnaval fora de época, fui bancário, fui colunista social do Moçada que Agita, sou advogado, fui secretário do município, fui procurador da Assembleia, mas o que eu gosto é de me comunicar. E eu acho que família é o começo, meio e fim. Família, ela é o porto seguro para quando você está feliz. É com a família que a gente faz nossas confraternizações. É com a família que você revela suas maiores confissões, revela suas maiores dores. A gente tem passado e está passando por um momento que foi muito difícil esses 2 últimos anos, e a família foi mais importante que nunca. E nada mais justo do que usar essa tendência de mídia digital, essa coisa rápida, essa coisa gostosa que é a própria internet, para a gente poder divulgar o quanto a gente se gosta, o quanto os Abelardos se identificam, o quanto a gente tem em comum, mas o quanto a gente tem a revelar. E hoje começa o pontapé inicial. E eu queria aproveitar que você falasse do outro Abelardo. Mas é claro, a presença do Abelardo Bug, né, o Abelardo Bug Jurema, que hoje se destaca também na apresentação do programa Baú Digital, lá pela TV Master, a presença dele aqui, realmente, para mim, é um motivo de grande alegria, porque o Bug, ele sempre foi um comunicador, mas ele ainda estava se descobrindo como um profissional da comunicação. E ele realmente me deu esse presente, me dá esse prazer hoje de eu ver que ele segue esse espaço. Qual é o pai que não gosta de ver um filho seguindo os passos, né? Então, quando a gente vê, eu tenho o João Paulo na direção aqui mesmo do nosso podcast, né? Ele também trabalha nesse setor. Então, eu fico muito feliz de ver o Bug aqui, porque todos nós atravessamos as nossas fases, as nossas angústias, né? A vida é cheia de altos e baixos, e Bug hoje ele se coloca assim, com muita autoridade enquanto apresentador de programa, enquanto comunicador, tem feito realmente, estou acreditando muito no Bug, nessa trajetória. Eu acho que esse podcast aqui vai contribuir com esse enriquecimento dele. Abelardo, né, meu pai, meu primo Abelardo B, eu me sinto honrado, né, honrado, emocionado, o sentimento, a flor da pele. Eu estava comentando até com o B, meu primo aqui, né, faz parte dessa mesa, que vai ser difícil segurar as lágrimas aqui, porque a gente realmente de fato é chorão, e a gente tá aqui aos olhos do ministro que tá ali no quadro. Então tudo começou com ele, né, ele é nosso grande mestre, é a lenda dos Abelardos, vamos botar assim, né, e a gente pretende conversar muito, são muitas histórias, né? Eu me sinto muito honrado de estar aqui,
com a direção também de João Paulo, estúdio aqui de Cássio, de Juan, né? Então, é muito bacana estar aqui informando a população, a gente vai contar histórias, peculiaridades, né, coisas polêmicas, histórias interessantes. E é um podcast em quê? Em família, né? A gente vai estar aqui conversando, é pai, é primo, Abelardos, né? Pra gente eu acho que tem tudo aqui pra gente, quer dizer, pra população do mundo todo, que se vai bater tudo, né? Pra gente agradar e a gente realmente, de fato, levar, tocar as pessoas, que eu acho que é o mais importante. A gente vai tocar, de alguma forma, as pessoas. Mas, com certeza, eu relutei muito nessa questão do podcast, porque eu sou ainda do analógico, né? Eu vim do analógico, né? Eu comecei o jornal trabalhando no jornal na máquina de escrever, e hoje eu trabalho no jornal com computadores, com o meu Facebook, com o meu celular, né? Então, essa mudança sempre ela é um pouco brusca para mim. Mas eu percebi que o podcast realmente ele chegou para ficar, né? É uma forma de comunicação muito direta, e eu acho que esse tipo de programa que nós estamos montando a partir de hoje, né? Que nós estamos começando essa ideia, eu só cedi a ela porque a ideia me pareceu muito original, em função de que eu poderia conversar com duas pessoas antenadas, que têm o que dizer, que têm consistência e que, ao mesmo tempo, você é como se fosse meu filho, você é Abelardo Jurema Neto, nós temos a confraria dos Abelardos, a dinastia dos Abelardos, porque são 4 Abelardos só dentro da minha casa, né? Só dentro da nossa família, perdão. Então, eu acho que esse programa vai ter esse diferencial, porque a gente, primeiro, se nós já somos pessoas comunicativas por natureza e nós temos um sentimento assim muito à flor da pele, isso vai passar para as pessoas. E a gente, fora tudo isso, todos nós temos boas informações, nós somos pessoas centradas, nós somos pessoas equilibradas. Então, eu acho que tudo isso vai favorecer que esse podcast chegue a ter realmente a ser do agrado de tantos aqueles que vão acessar e vão olhar e dizer, rapaz, eu estava vendo ontem o podcast dos Abelardos, eles comentaram um determinado assunto, eu fiquei muito interessado, a forma como eles fazem. Enfim, eu acho que a gente tem muito que crescer. E a gente vai receber, a gente vai ter essas participações, esses convidados especiais online e presencial. Eu achei interessante essa abordagem aí do nosso Abelardo Neto, porque, Abelardo, essa questão de 3 visões diferentes é uma coisa bem importante, porque você assinalou bem, quer dizer, eu vou fazer 70 anos, né? Então... Não parece, viu? Não parece. Mas então eu vejo as coisas de uma forma, né, com a experiência que eu adquiri com tanto tempo de militância na imprensa. Eu sou um jornalista nato, vamos dizer, eu já nasci assim, eu sou uma pessoa muito crítica, observadora, né? E depois você tem uma análise já mais moderna, vamos dizer, até chegar em Bug, que já inicia essa geração, aí sim, da área mais digital, que ele é que tem esse domínio, né? Então, eu acho que a gente tem muito o que acrescentar para quem está assistindo. Vamos levantar assuntos, vamos trazer pessoas interessantes para conversar, vamos aqui, pessoas de qualquer tipo de atividade poderá se transformar numa grande atração quando a gente retira as boas informações e as boas experiências. Eu acho que um dado interessante é que o convidado, quando chegar, ele vai entrar na nossa casa. Aqui é a nossa casa. É claro. Aqui a gente tem os Abelardos para falar com uma pessoa. Então, eu tenho certeza que a gente vai fugir um pouco desse tradicionalismo desses podcasts, que é a tendência natural, mas a gente quis dar um pouquinho do nosso tom, do tom dos Abelardos. Então, eu tenho certeza que quando vierem para cá, a gente vai saber, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, mas deixar o convidado mais à vontade para dar mais informação para a galera. Com certeza, o convidado vai chegar aqui e dizer Abelardo, a gente vai ter uma confusão, mas a gente vai, esse é o Bug, esse é o B, esse é o Abelardo. Enquanto a gente não tem um entrevistado hoje, porque isso aqui a gente está fazendo um programa para apresentar, ou melhor, estamos fazendo um podcast para apresentar a nossa ideia, eu queria fazer o seguinte, a gente vai fazer aqui um ping-pong entre nós mesmos. Vamos lá. Por exemplo, eu queria saber de Bug, né? Porque quando trouxeram essa ideia dos Abelardos, eu achei estranho, né? Eu achei curioso, mas instigante, mas estranho. Eu queria saber dele
De onde é que partiu essa ideia dos Abelardos? Rapaz, eu vou passar aqui para B, só fazendo um adendo antes. Foi assim, muito, assim, eu tenho uma fé muito grande em Deus e eu acredito muito que ele bota a mão, né? E eu senti na hora, porque eu ia chamar B pro meu programa Balde Digital. E de última hora, aí o idealizador desse programa, realmente, de fato, foi B, não foi eu. Né? Foi B porque você me colocou, como você acabou de é falar, porque eu sinuca, botei, né? porque, olha bem que foi um efeito dominó. Eu disse, eu vou Foi chamar, B? quer dizer, eu chamei B e B disse, eu vou pro teu programa, mas eu tenho um projeto pra gente. Diz aí, Foi B. mais ou menos assim mesmo. Eu tava numa clínica, me tratando, eu tô com um problema no pé. No meio da clínica, ele liga bug. B, eu tô precisando de você para uma entrevista e não sei o quê. E eu dei os bug, eu não posso, eu tô fazendo aqui um tratamento. Mas B, eu tenho que falar da graça, do indulto, tenho que falar das de alguns coisas. assuntos que eu já dominava. Mas eu disse, bug, olha, eu queria muito ir, mas eu não posso, porque eu tô aqui. E dei alguns nomes, quando eu vi bug ligando, eu já queria evitar. Mas peraí, mas calma, eu tenho gravado. Você disse, olha, veja aí, mas qualquer coisa eu vou. Esse qualquer coisa eu vou, já peguei. E eu me lasquei aí, porque eu falei qualquer coisa eu vou, eu tava na clínica. Uhum. E aí ele ligando e não atendendo, ele ligando e não atendendo, aí minha mãe ligou. E mãe a gente não nega, né? Por quê? Porque você ligou pra minha mãe. Porque eu digo, tia Zélia, pelo amor de Deus, o seu filho quer me infartar. Eu não tô com um entrevistado. Eu tenho que falar sobre a questão do presidente. E eu não tenho ninguém que vai. Ele é de direito eleitoral. Eu quero que... E tia Zélia ligando pra B. Porque mãe ligando, né? Ele ia atender, né? Não eu, né? Minha consulta era 12:30. Era 12:12, o programa era às 13. Eu, quando me vi numa dessa, minha mãe, meu filho, você tem que atender bug. Aí eu disse, tá. Então, eu liguei, desmarquei a consulta, liguei para minha casa, que eu estava de camisa xadrez, mandei botar uma camisa, coloquei o paletó e fui pro programa. Sim. Quando eu vi bug, uma semelhança absurda com o seu desenrolar em desenvolver o programa. Uhum. Já tinha sido entrevistado por Bug, mas eu vi o quanto você estava... Lá na rádio. Lá na rádio. Mas viu como ele estava desenvolto na TV Master, viu como ele estava parecido com você, viu como as coisas estavam maravilhosamente cômodas para mim, que estava numa sinuca de bico, mas também soube me virar. Então, quando acabou esse Bug, a gente tem muita coisa parecida, cara, que é muita coisa do teu pai. Essa coisa da gente sair, quando tá numa sinuca de bico, a gente saber se virar, saber sair com elegância, com conhecimento, sem falar nenhuma inverdade. Bicho, a gente podia estender isso. Hoje a moda, hoje o que se fala hoje é pelas plataformas digitais. A gente podia fazer um podcast aí, pô, vamos botar os Abelardos. Isso é uma ideia maravilhosa. E aí a gente começou a falar, eu digo, bom, falta conversar agora o Abelardo. Quando ele falou Abelardos, eu me arrepiei todo. Eu disse, agora fazer com que o Capa Preta, eu chamo ele de Capa Preta, né? Capa Preta porque tia Rosa falava do Capa Preta. Agora eu quero que você conte essa história aqui pra todo mundo. O homem da Capa Por que Preta? Capa Preta? Não, Porque tia Rosa falava Capa Preta. Eu digo, vamos convencer o Capa Preta, que é o Abelardão, e a gente faz esse podcast, não foi mesmo? Foi isso aí. Assim, já foi bom porque o nosso diretor, teu irmão, o Poca, João Paulo, também abraçou a ideia. Que eu disse, falta Capa Preta. Foi. Eu disse, rapaz, se Poca brilhar os olhos, se eu conseguir arrancar um sorriso de João Paulo, que é difícil, né, pai? Uhum. É difícil, o homem é sisudo, brabo. Mas eu disse, quando ele brilhou os olhos, rapaz, falou logo em Deus, eu disse, pronto, tá tudo certo. Agora Ele topou. Ele topou, ele sentiu o que eu senti. Eu digo, agora é contigo. Pois é, eu volto a reafirmar aqui que essa conversa da gente, pela fluidez como ela se apresenta, porque todos nós aqui temos um temperamento comunicativo, né? E isso vai facilitar muito aqui no podcast, porque quando a gente estiver abordando os assuntos que são de maior interesse da cidade, que envolvem outras pessoas, que a gente possa opinar, cada um dando sua versão a sua visão sobre aquele fato, sobre aquele assunto. Então, eu acho que isso certamente vai ter um resultado muito positivo, entendeu, Abelardo? Eu acho que esse entrosamento nosso, isso vai passar para quem está nos assistindo. Mas olha, não fuja não, eu quero saber por que o Capa Preta. Não, isso é uma longa história. Né? Não, mas aqui não tem tempo. Não, aqui não tem tempo, eu ouvi não. falar que aqui não tem Aqui, tempo, aqui é temporal. Por conta, para quem está nos assistindo, por conta da... Isso é exclusiva já, hein? Isso é conversa de família, viu? Mas é por conta...
da minha atividade, de uma certa, vamos dizer assim, influência que eu possa ter, né, na sociedade de uma forma ou de outra, né, dos conhecimentos que eu adquiri ao longo de tanto tempo trabalhando na imprensa, trabalhando na televisão. Então, é natural que eu tenha, vamos dizer assim, uma certa ascendência, vamos dizer assim, sobre alguns setores. Eu consigo alguns... vamos dizer assim, que as pessoas me atendam em algumas circunstâncias. E aí eu posso resolver alguns problemas dos outros. Mas que ele chamava assim. Que é o que mais me agrada, é resolver problemas dos outros. Então, a minha irmã Rosalinda, que Deus a tenha, ela me tinha assim como um protetor, como uma fada madrinha que resolvia os problemas dela. Então ela chegava, sempre tinha um problema, e ela teve uma doença muito séria também, enfim. Então quando ela me ligava, sempre era para que eu a socorresse em alguma situação, às vezes limite, dramática, que ela estava precisando. Aí eu sempre dava uma forma de resolver aquele assunto dela. Então ela dizia, quando ela ligava para mim, que ela estava com as suas angústias, ela dizia para mim assim, Belardo, ela me chamava de Belardo, né? E ela dizia assim, Belardo, você tá com sua capa preta aí? Então eu dizia, pode dizer que eu vou botar ela agora. Tipo de super-herói, né, pai? Tipo de super-herói. De super-herói. Né? Então, era mais ou menos isso. Como eu falei, uma coisa bem familiar, mas serve assim também como uma referência de como esses valores de família eles pesam, né? E como eu que tenho essa experiência de família grande, nós éramos 8 irmãos, né? E nós que temos a família, graças a Deus, toda saudável, uma família grande, esse sentimento é um sentimento que sempre prevalece. Eu conto essa história com muita felicidade porque, graças a Deus, eu fiz tudo que eu podia fazer pela minha irmã e isso me dá muita tranquilidade. Eu a amo muito, enfim. É isso. É isso aí, ó, tá vendo, B? Eu não sabia sentimento, que era... Não, sentimento puro, você já viu, já que ele teve que segurar um pouco, mas a gente teve que contar isso, porque eu acho engraçado, porque era a capa preta de super-herói. Eu juro que eu achava que era a capa preta daquele filme de Zé Wilker, o Homem da Capa Preta. Era mais ou menos isso. Não é? O cara que mandava em tudo. Eu devia ser por aí. Não. Eu já vi que é coisa do Batman. Era exatamente. Ô, Bu, como é que você está se sentindo hoje? Você que estreou há menos de um ano Vou completar um ano no ainda. Baú Digital, né? Vou completar um ano ainda. Da rádio pra TV. Como é que você se sentiu descobrindo essa vocação em você próprio? Pai, assim, é muito... Eu costumo dizer que Deus age no mistério, né? Ele é muito misterioso, né? Deus, ele opera assim. Eu acredito muito a Deus, porque não foi uma coisa que... É como o B diz. Nós Abelardos, a gente nasceu com dom na comunicação. A gente trata todo mundo bem. A gente tem amor pelo próximo. A gente não tá falando isso da boca para fora, não. Tem Deus no coração. Porque a gente tem mesmo. Entendeu? Tem a história de meu pai, que meu pai me conta muito, que o meu avô, o seu pai, o ministro Abelardo, ele tinha amizade com todo mundo, com o garçom, com o porteiro, não era, pai? Era um cara extremamente humilde, né? E isso faz com que a gente seja. A gente é assim, né? Então, pai... Eu acho que é uma das principais lições que o velho Abelardo deixou para mim, para vocês também, né, que repassa para todos, né, ele que é filho do Oswaldo, que é meu irmão mais velho, que também é uma referência para mim, meu padrinho, para nós todos. Então, eu acho que uma das grandes lições que ele passa é essa, porque o velho Abelardo Jurema, ele tratava do açougueiro ao padeiro, ele tratava do mesmo jeito que ele tratava o presidente da República. Ele não era um homem, não adulava ninguém. Ele era um homem muito autêntico, muito simples. Então, ele saía para fazer suas compras como ministro da Justiça, ele saía pela rua e ia comigo, me chamava, vamos ali na peixaria. Ele ia lá, ele mesmo ia. Quando eu vejo hoje muitas pessoas que não têm 1/10 da importância que ele teve, e as pessoas às vezes se julgam muito mais do que são, né? Então, eu acho que essa é a grande lição. Uma das grandes lições que ele deixa é essa, exatamente da humildade e da simplicidade, né? Pois é, ele respondendo a questão dessa descoberta, né? Tem também frases suas assim, que depois eu acho que com o decorrer do podcast, saber, a gente vai falar também frases antológicas, né, de ensinamentos, porque tem frases antológicas de vovô, assim, que eu me pego hoje pensando, porque ele tinha uma sabedoria ímpar, assim, vovô era
Era fenomenal, né, B? Com certeza. Mas essa questão de eu ir pra rádio foi muito também em função sua, que me estimulou. Claro. Disse, olha, tenha cuidado, mas encare o desafio. A gente tem que encarar o desafio, porque o desafio a gente encara ou passa por debaixo da mesa. Então a gente foi lá, encarei o desafio da rádio, inclusive lhe entrevistei e você sentiu, e eu comecei a me descobrir aos poucos, sabe, pai? Sabe? Então hoje a rádio... Eu costumo dizer assim que eu não sei explicar direito. Eu costumo dizer que dentro de mim sempre teve isso guardado, né? E veio aflorar agora por obra de Deus e por obra dos meus pais, dos meus familiares que enxergaram isso em mim. Sem dúvida nenhuma, o tio Abelardo ele tem uma influência sobre a gente, né, Bug? Muito forte. Muito. Em mim, por exemplo, eu me lembro perfeitamente, eu com 20 anos, minha atividade principal, uma das atividades que eu falei aqui, eu era colunista do Moçada que Agita. Eu fiz isso baseado muito no que o tio Abelardo fazia nas colunas sociais que ele tinha. Moçada que Agita. Do Moçada que Agita. E depois... tu sabe que eu fui modelo do Moçada que Agita. Eu fui também. Não. Fui. Mas fez sucesso igual a mim? Não, eu não fiz sucesso nenhum. Não. Zero. Sucesso zero, mas fui. Mas deixa eu só fazer... Meu irmão... Meu cachê eu trocava por roupa. Olha que coisa fantástica, pai. Eu fui modelo do Moçada que Agita e tive pessoas assim que recortaram coisa de jornal. E B foi colunista do Moçada que Agita e eu participei do Moçada que Agita. E aqueles canta Moçada também que a gente participou. Não, você participou. Eu Você já não é não? da minha geração. Mas eu me lembro, como eu estava dizendo, que eu fazia muito isso, sempre me espelhando em tio Abelardo. Quando eu fiz minha primeira profissão, eu fui assessor de imprensa. Minha primeira profissão publicada em Diário Oficial foi assessor de imprensa, sempre voltado para tio Abelardo. Essa forma de encarar, eu sempre vi em tio Abelardo uma coisa muito bacana, que eu até perguntei antes, qual a idade que ele chegou aqui. O choque cultural é muito grande, sabe, Bug? Eu senti muito isso. Quando eu cheguei aqui, eu era um adolescente de 15 anos. Então, você vindo de São Paulo para cá, eu tinha um choque muito forte. Ainda João Pessoa ainda era uma cidade muito pequena, em todos os sentidos. E ver tio Abelardo com essa modernidade, sendo muito bem quisto pela cidade, isso me dava muito estímulo. Com certeza. Olha, deixa eu só dizer um negócio para vocês, que essa questão da comunicação dos Abelardos começou com o velho Abelardo Jurema, porque, para você ter uma ideia, meu pai, meu pai foi locutor da rádio, meu pai foi diretor da Rádio Tabajara, meu pai foi, quando você olha a ata de fundação do Aeroclube da Paraíba, que, como vocês sabem, eu saltei uma vez de paraquedas, né? Quando eu cheguei, um dos funcionários do Aeroclube chegou e me chamou, uma secretária, ela me chamou e disse assim, doutor Abelardo, vem aqui, por favor. Eu fui lá, ela disse, o senhor já viu isso aqui? Eu disse, o quê? Ela abriu um livro antigo, e o livro era um livro de as atas do Aeroclube. Então, na ata de fundação, tinha lá, tantos dias, 1947, aos tais dias e tal, nesses dias, tal, assim, assado, foi fundado o Aeroclube da Paraíba, e aí vem a composição da diretoria. Aí quando vem, lá embaixo tem diretor de propaganda, Abelardo de Araújo Jurema. Olha, então, isso é uma demonstração que a questão da comunicação está impregnada na família. Todos nós temos esse dom. O Abelardo Neto, quando nós nos comunicamos via Zap, porque nós nos damos muito bem, né? A mãe dele diz assim que acha que ele é um pouco filho meu, né? Mas o fato é que a gente, quando se comunica, Abelardo, a gente bota assim... hashtag dos Abelardos. Ele fazia isso, como se fosse assim uma confraria dos Abelardos, porque tem você, tem o meu pai e ainda tem Abelardo Jurema Leal Ferreira, que é filho da nossa irmã mais velha. Então, essa identidade, ela vai... Eu sou muito assim... Eu acho que tudo tem uma razão de ser, e quando a gente é batizado com o nome, a gente tem... Por exemplo, eu tenho 7 irmãos, eu tinha 7 irmãos, eu sou o 7º filho, mas eu que fiquei com o nome do meu pai. Nem foi o meu irmão mais velho, que deveria ter sido, o seu pai, que ainda hoje diz assim, eu não sei porque que eu que não virei o Abelardo, mas é porque o destino está escrito, né? Então, eu que tinha que ser o Abelardo. Então, e você também. Então, nós temos essa identidade, essa
cumplicidade que surge a partir do E nome. tem uma coisa também que eu sei da história, eu não sei, vocês me corrigem, vocês são mais velhos do que eu e tal, né? Então vocês sabem mais do que eu. Tem a questão que tio Valdo, né? Você ia botar o meu nome Abelardo. Foi. Só que B nasceu primeiro. Foi. Aí B nasceu, aí botou Abelardo Jurema Neto. Aí meu pai botou, aí ficou seu neto, né? Aí botou terceiro, não sei o que, segundo. Depois me corrija, mas eu sei da história porque eu já ouvi falar. Aí disse, eu vou botar Abelardo Jurema. Aí eu chegava na escola, botava Abelardo Jurema. E como eu sou doido pela minha mãe, eu disse, oxi, os filhos todos têm João Paulo Bezerra Por que Jurema, eu não tenho Bezerra? e João Luiz Bezerra Jurema. E eu disse, cadê meu Bezerra? Não foi, pai? Foi. Depois Sabe o que aconteceu? Eu fiquei um pouco, vamos dizer assim, enciumado. Porque seu pai botou Abelardo Jurema Neto. Eu disse, eu pensei que era minha o privilégio, mas não era. E o natural acho que seria, não? Mas não é. Isso é uma coisa convencional, é uma convenção, né? Isso não existe. Você é tão neto do Abelardo Jurema quanto meu filho seria, né? Então, mas quando ele botou Abelardo Jurema Neto, eu fiquei meio frustrado. Né? Porque eu já estava casado, eu estava tendo o primeiro filho, que é o João Luiz, né? Então, depois eu tive o segundo, que foi ele, depois o terceiro, que foi João Paulo. Então, quando ele botou o seu nome, eu fiquei meio frustrado. Aí, quando eu ia nascer o Bug, aí eu disse, vou botar Abelardo Jurema. E existia um escritor na Academia Brasileira de Letras, que era um grande escritor, chamado Odilo Costa Filho. E o nome dele, registrado no cartório, era Odilo Costa, Eu sei dessa Filho. Aí era um nome registrado em cartório, Odilo Costa, Filho, no nome dele. Aí quando o Bug nasceu, eu fui no cartório, perguntei se podia fazer, na hora o cara foi consultar, me mandou voltar no dia seguinte, e eu cheguei a registrar Bug como Abelardo Jurema, Filho. Neto. Vírgula Neto, exatamente. essa história eu não sabia. Foi, cheguei a registrar. Não sabia. E depois, através de conversa com sua mãe, e me convenceu de que poderia haver uma confusão depois que você veio morar aqui, porque isso foi depois que você veio morar aqui. Até então, São Paulo pra cá foi. Até então ele era Abelardo Jurema somente, vírgula Neto, perdão. Aí eu cheguei, fui no cartório e desfiz e botei Abelardo Bezerra Jurema para que ele ficasse igual a João Paulo. Mas depois eu já tenho 9, né, pai? Já tinha. Já era avalie. Eu me lembro que eu assinava. Foi. Você avalie hoje. A gente, essa diferença de idade vai diminuindo, né? Você avalie hoje. Como é seu nome? Abelardo Jurema Neto. Como é o seu? Abelardo Jurema, vírgula Neto. Meu a gente tava lascado. Eu fui tirar isso do Odilo Costa Filho. Eu sabia dessa história, essa história me contaram. Agora você veja. Mas felizmente não houve necessidade, não há essa confusão. Cada um tem seu nome. Lógico. Né? Eu fiquei muito feliz de ter resolvido, porque aquilo foi uma infantilidade. Não, pai, foi uma insensatez. Mas, pai, pra você ter uma ideia, como esse podcast, quer dizer, eu já aprendi uma coisa do meu nome. Você não sabia dessa história? Sabia. E eu vou eu sabia, então eu que não lhe contei. Essa vírgula eu não sabia, não. E eu vou lhe contar uma coisa que eu nunca contei. Quando eu morava em São Paulo, morar aqui e se chamar Abelardo é uma coisa. Sempre foi muito gratificante, reconhecido para mim. Quando eu era um adolescente que morava em São Paulo... Não gostava do nome. Na década de 80... Eu era o homônimo de quem? Do Chacrinha. Meu apelido era Cadê o Bacalhau? Vai o Bacalhau. Eu odiava. Eu me lembro no Natal. Eu com 10 anos... Minha mãe fez, você quer ganhar o quê de Papai Noel? Eu disse um nome diferente. Juro. Sério. E quanto que o senhor queria mudar você meu me nome? Disse isso. Eu queria você mudar meu nome para Carlos Alexandre. Não, sério. Não sei nem de onde veio. Você me aí ela disse. disse, meu filho, esse nome é horroroso. Aí eu disse, não, mas eu não gosto do meu nome. Ela disse, mas seu nome aí falou de vovô, eu fui conhecer um pouco Então tem um fato também no meu nome também. É porque é o seguinte, quando a gente saía pra paquerar, né? A gente paquerar. A gente quem, cada página? Eu. Quando eu saía pra paquerar, rapaz, Abel quê? Aí eu dizia... outro nome pra facilitar, porque Abelardo era difícil dela. O quê? Não tô ouvindo. Então eu trocava na noite o meu nome. Por muito tempo eu tive um nome, um segundo nome na noite. Eu tive de Chacrinha. Era o Chacrinha o tempo todo. Eu chamava o nome de Guerra na noite, mas solteiro, viu? Olha, por favor. Outro dia, eu tava conversando com o Bug e comentando sobre a carreira dele como
na parte da comunicação, como radialista, como apresentador, como comunicador. E ele disse uma coisa para mim que eu achei bem interessante, porque Bug até agora não ganhou dinheiro, né? Ele trabalha muito, tem ganho pouco dinheiro, ganha algum dinheiro, mas pouco para o que ele trabalha. E eu disse, não, isso é porque você começou um pouco mais tarde, mas você vai chegar lá, eu disse. Mas o fato é que ele disse assim, meu pai, o senhor sabe, nós passamos em frente à HDO, você sabe que Bug era sócio da HDO, e ele tinha um rendimento lá satisfatório, né? Porque aquilo é uma hamburgueria que tem uma clientela boa, está muito bem montada. Mas ele, por circunstâncias outras, ele se separou, no casamento também, tomou outra direção, e também largou lá a HDO, vendeu a parte dele e saiu de lá. Mas ele chegou para mim e disse assim... Quando a gente passou na frente. Passei na frente da HDO, ele disse, meu pai, o senhor sabe quantas vezes eu deixaria... quantas vezes eu trocaria voltar aqui para a HDO com todo o dinheiro que eu recebia e eu trocaria pela minha carreira agora na TV Master ou na comunicação? Nenhuma. Ou seja, eu prefiro ficar liso, mas com a minha profissão definida. E eu, só para vamos dizer assim, dar mais consistência a esse argumento, eu te digo o seguinte, eu entendi isso porque, para mim, o momento mais importante na vida da pessoa é quando ela encontra uma vocação. Isso. Quando ela diz assim, ela sabe o que ela veio fazer aqui. Porque eu era uma pessoa meio porra louca. Quando eu morava no Rio de Janeiro, guitarra, né? Flower Power, era um homem, era um rapaz da geração de Woodstock, dos Beatles, né, dos Rolling Stones. Então eu era uma pessoa que gostava da música, mas eu não tinha um direcionamento na minha vida. Quando eu, casualmente, porque como as professoras de redação diziam para mim, as professoras de português diziam para mim, você tem jeito para escrever? Eu levava isso a sério, dizia, porque eu tenho jeito, devo ter, porque todo professor diz que eu tenho jeito para escrever. Então, mas quando eu entrei na redação de um jornal, que eu senti o cheiro do papel, que eu senti a conversa da redação, que eu descobri o que eu vim fazer aqui, eu terminei, do decorrer da minha vida, eu saí do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, para ir ganhar mais dinheiro É isso que eu queria que você falasse. Numa empresa estatal de seguros, chamada Federal de Seguros. No jornal eu ganhava 500 cruzeiros, e na Federal de Seguros eu fui receber 1.780 cruzeiros. Então, eu queria ter meu carro, meu Fusca, meu violão, e queria namorar, e queria ir para boate, enfim, troquei. Pois eu troquei e com 1 ano que eu estava trabalhando na Federal de Seguros, com todo o dinheiro que eu tinha, eu entrava dentro do banheiro e chorava dentro do banheiro de angústia. Então, eu acho que nada substitui você descobrir a sua vocação. E foi o que aconteceu com o Bug. Pois é, pai, eu me sinto realmente, de fato, no caminho certo. Eu tô tocado ali pelo dom, né? Pela vocação realmente de comunicar. Eu sinto, de fato, que eu tô no caminho certo. E tem uma coisa, tô com unhas e dentes aí, faca nos dentes, como a gente fala, e vou seguir esse caminho, se Deus quiser, com muita humildade e focado sempre, sabe, pai? Você vê que ouvindo, né? Todos nós, aprendendo. Todos nós aqui tivemos a nossa trajetória, né? Todos marcadas também pela comunicação. Você, como advogado, que também é um comunicador, né? O advogado tem que falar bem, tem que expor bem, tem que saber, tem que ter argumentos poderosos, né? De comunicação. E você falou que você veio para cá... Mas antes, Abelardo, você tá esquecendo de tomar aquele cafezinho gostoso, então São Brás. Então fica para daqui a pouco aqui a conversa com o Abelardo. Esse é gostoso demais, esse é gostoso demais, menino. Olha só, ainda vem na bandejinha. Na bandejinha organizada. Senhora, olha só. Ah, meu amigo, aqui eu vou longe, né, rapaz? Aqui eu faço questão. Olha, eu sou louco pro café. Cafezinho não tem igual, não. É bom demais. Cafezinho no São Brás, então. Olha o aroma. Brincadeira. É para deixar a animação mais animada. Aí eu vou longe. Pois é, mas você, enquanto você está aí degustando o teu cafezinho São Brás,
que você sabe que são 70 anos de qualidade o São Brás, é o melhor café gourmet do Brasil. 70 anos, você tá fazendo 70 também, né? 70 então... também. Pois é, mas enquanto você já está aí, já tomou o seu cafezinho, eu queria que você explicasse pra gente, ou contasse pra gente, como é que foi essa tua trajetória, porque você diz que você morou em São Paulo até os 15 anos, depois você veio pra cá, uma outra realidade, uma outra cidade, saiu de uma cidade, uma megalópole como é São Paulo, e veio aqui pra João Pessoa, que naquela época era uma vila praticamente, né? Quando eu me sentia aqui, quando eu vinha do Rio pra cá, parecia um vilarejo, né? E hoje é uma metrópole também. Então, como é que foi isso? Como é que se desenrolou a sua vida? Você vê como esse programa tá bacana, porque muitas coincidências afluem. A gente falando de vocação, e eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu, como você, tio, eu estava totalmente perdido sobre o que fazer, para onde ir. Minha mãe insistindo muito que eu fosse na área de medicina, porque a família dela, meu avô materno era médico, meus tios maternos são médicos. Aquela coisa para ir para medicina, eu acabei fazendo um curso de engenharia e trabalhando num banco. Eu trabalhava no Unibanco, era bancário, com 18, 19 anos, já tinha um salário, hoje mais ou menos, aliás, hoje a moeda real era R$ 1.800. Já aqui em João Pessoa, né? Já em João Pessoa. Tá. E assim, com R$ 1.800, em 94, eu estava viajando, mas me sentia infeliz. Eu queria ser advogado. Eu olhava para meu pai, eu via a oralidade de meu pai, a facilidade com que meu pai usava as palavras. Eu me lembrava de meu avô materno falando do meu bisavô geminiano, que parava a cidade de Itabaiana para poder ouvir as suas defesas. E o seu pai, Oswaldo Jurema, foi vereador aqui em João Pessoa em 68. Isso. Depois renunciou em 70. Mas ele deixou aqui a imagem de um grande tribuno, porque ele falava muito bem e ele era um comunicador em potencial. Com certeza, meu pai é assim como você, assim como o Juremas tem eu estou falando muito bem sobre vovô, meu pai foi e é um dos grandes expoentes da política, da própria sociedade, de uma liderança como um todo. Meu pai teve uma influência muito forte sobre mim. Então, mas tinha aquele contraponto de eu olhar a confortabilidade de ser bancário e estudar engenharia, e minha mãe um pouco chateada porque fazia medicina e meu pai me dando força para ir para direito. Eu fiz o vestibular sem ninguém saber para direito, passei em 6º lugar, comecei a fazer o curso de direito, concomitante com o de engenharia, até que chegou o ponto onde eu tinha que escolher. E na Federal, Bé? O de engenharia era na Federal. Na época eu não podia fazer 2 cursos pela Federal, então fiz engenharia pela Federal e direito pela Unip. Tá. Quando eu fui chamado para ser gerente do Unibanco, fazer o curso preparatório, foi onde abriu uma vaga para mim, no hoje desembargador, mas que era advogado, José Ricardo Porto, para ser estagiário e começar de fato uma carreira jurídica. Sentei com meu pai, minha mãe, um pouco de cara fechada, meu pai disse: vá fazer o que você tem de vocação. Eu deixei, como o tio Abelardo falou, que recebia 3 vezes mais e chorava, eu deixei um salário de confortabilidade que naquela época era R$ 1.800 para não ganhar nada. Porque o estagiário começa sem ganhar nada, mas hoje, desembargador, mas então advogado Zé Ricardo, me colocava para advogar. Então eu comecei a fazer, já no 2º ano após formado, eu estava como procurador adjunto da cidade de Bahia. Meu Deus do céu. Depois comecei a advogar sem parar. Com quantos anos? Em 2000 eu tinha 28. Com 30 anos eu fui advogado mais novo a fazer uma sustentação no TSE, aonde o ministro Carlos Aire Brito, após a minha sustentação, elogiou e disse a mim: olha, seu avô é mais valorizado, seu avô Abelardo Jurema é mais valorizado aqui em Brasília do que na sua terra. Carlos Aire Brito, se eu não me engano, é alagoano. Fiz isso, fui seguindo uma carreira jurídica, exerci alguns cargos públicos, mas sempre numa área jurídica. Fui professor de Direito Constitucional do próprio Unip, aonde eu fui aluno, e fui me atualizando, assim como o senhor disse, também comecei numa máquina de escrever, sou daquela geração, quem é da geração, eu vou fazer 50. Então, estou naquela geração que tá no meio entre a máquina de escrever e o computador, já na palma da mão. Essa transição, né? Nessa transição. Então, eu fui me encantando, como todo Abelardo, fui me aventurando, cada passo do desafio fui enfrentando, até chegar aonde estou hoje, mais de 22 anos de advocacia, graças a Deus, com a carreira bem construída em cima de uma solidez que é característica da nossa família. Levo, juntamente com os Abelardos, muito prazer no que eu faço, e estou aqui no podcast dividindo isso com vocês. E a propósito dos Abelardo que você falou, cada um de nós com o nome Abelardo tem uma experiência, tem um determinado momento
que marcou, né? Eu tenho alguns momentos, porque eu sempre com essa ligação muito forte com meu pai. Por exemplo, na época de colégio, eu sempre fui como vocês aqui, a gente sempre foi o primeiro da chamada. Naquela época tinha chamada. A professora sentar, a primeira coisa que ela fazia, ela estendia um papel e começava. Abelardo Jurema, eu presente. Aí, daí uns demais. E eu tinha tanto hábito disso que quando eu estava, acho que numa admissão, por aí, no ginasial, aí que entrou a professora, aí quando eu querendo fazer graça, que tem uma frase que a gente se acha muito engraçado, né, no colégio, quer ser engraçado, quer ser diferente. Então, quando a professora se sentou na mesa, que ela ia iniciar a chamada, eu fiz, presente, eu disse. Aí ela fez... Arão, aí tinha um infeliz que entrou, que era o Arão, então eu perdi essa oportunidade e fiquei com a cara de tacho, porque... E a outra coisa que eu queria comentar é porque o nome Abelardo é muito marcante por conta do nosso... Né, do inspirador de tudo isso, que é o Dr. Abelardo Jurema. Então, eu com esse nome que eu tenho, eu tive duas fases. A fase, vamos dizer assim, da benesse, onde eu era tratado como filho, tive uma infância como filho do ministro Abelardo Jurema. Quando eu nasci, meu pai já tinha um carro oficial na porta, né? Meu pai era senador da República, meu pai passou 120, foi quando ele foi para o Rio de Janeiro. E depois ele foi superintendente do INAMPS, o seu avô, né? Foi superintendente do INPS daquela época. Então, e eu com o nome dele, no colégio, era sempre uma referência. O diretor chegava, me chamava, estão lhe chamando na diretoria. Eu chegava lá, chamando o Abelardo, eu ia. Aí o diretor me apresentava para um futuro aluno, um casal. Deixa eu só fazer aqui só um parênteses, pai. Você vai terminar a sua história, mas eu quero dizer já que eu gosto muito dessa história, que tem no seu livro, que você disse muito bem para mim uma vez, não sei se você lembra, B. Ele falou pra mim que ele distinguiu o com poder e o sem poder. Foi. Né? Essa história que você tá contando. Meu pai era um homem de muita evidência e o Abelardo era um nome de referência no colégio. Ele sempre me chamava na sala da diretoria, me apresentava a um casal, a uma família, dizia, esse aqui é o filho do Abelardo Jurema. E isso me honrava muito, mas eu não sabia o que eu estava fazendo ali, né? Só depois é que eu fui entender. E depois que aconteceu que meu pai foi para o exílio, meu pai foi cassado, então o tratamento começou a mudar, logicamente, né? Briguei muito no colégio por conta dessa questão. E tem um fato mais marcante, que foi quando eu cheguei no colégio, porque aí comecei a atrasar o pagamento do colégio, minha mãe começou a atrasar, porque as dificuldades inerentes da situação. E eu, quando cheguei, eu estava até com o meu irmão menor, o João. Quando a gente chegou na porta do colégio, o mesmo seu Oscar, que era o diretor do colégio, que me apresentava como o Abelardo, filho do Abelardo, ele olhou para mim e disse assim, sem pagar não entra não. E ele me barrou. Então o nome tinha esses questionamentos, porque como meu pai era um homem de grande ascendência política, meu pai teve uma carreira brilhante em todos os aspectos, o seu avô, né, o seu avô teve uma carreira brilhante. Então, o nome é muito marcante. E é por isso que eu acho que a gente aqui, esse programa é fadado, esse podcast é fadado ao sucesso, porque nós nos identificamos e nós temos como inspiração esse nome do Abelardo, que é um nome muito forte. Abelardo, você sabe, tem poucos Abelardos. Se você pegar numa lista telefônica, você vê que são poucos os Abelardos. E tem Abelardos que fizeram história. Eu vou contar até, citar aqui a questão do Abelardo, um romance que Abelardo e Heloísa, que ele era um padre que deixou a batina para se casar com a Heloísa e pagou um preço alto por isso. Então, Abelardo é um nome muito forte, não é normal, não é comum você ver. Você só tinha aqui o Abelardo Chacrinha Barbosa, que a gente conhecia. Mas hoje é difícil, você tem o Abelardo da Hora, que é um grande pintor e tal, mas é difícil. Então, eu acho que nós aqui acertamos em cheio com o nome de Abelardos, porque é um nome que nos orgulha todos nós, né? É um nome forte, é um nome que tem... não é um nome comum, não é um nome comum. Então, eu acho que hoje nós estamos aqui marcando vamos dizer assim, é um momento muito marcante nas nossas vidas, a gente poder estar aqui discutindo esses assuntos, conversando sobre a amenidade também e falando das nossas experiências.
Bem, uma coisa assim que eu ia citar, a gente tá falando tanto no nome, né? São duas coisas que eu ia botar aqui pra gente dar uma conversada sobre isso. A gente, assim, tem netos, né? Bisnetos. Até agora, até agora nenhum Abelardo, né? Não. Vocês acham, assim, que a gente quer dizer, que eles vão continuar essa dinastia? Esse nome ainda vai ser colocado nos filhos dos teus filhos? Entendeu? Eu tenho essa curiosidade. Não sabe, porque né? até agora parou, né, pai? O meu falou que sim, um deles falou que foi. Tá vendo? Porque o nome estancou, né? Quer dizer, parou nos 5, né, pai? Eu vou contar uma coisa muito rápida aqui. Eu sou pai de trigêmeos, como vocês sabem. Mas a gente só soube que era trigêmeos na 4ª ultrassonografia. Até então eram 2. A gente só via 2. Então tinha os nomes Oswaldo e Abelardo. Quando souberam que eram 3, não tinha mais o 3º nome. Aí ficou aquela coisa, eu queria botar, vocês têm ideia, eu queria botar Atos, Portos e Aramis. Aí quiseram me interditar, mas eu achava lindo. Dos Três Mosqueteiros. Mas aí a mãe depois dos D'Artagnan meninos... ia ficar onde? Não, era eu. Aí acabou que chegou, e aí ficou Miguel, Gabriel e Rafael, mas o Rafael já disse a mim que quando tiver um filho, o nome dele vai ser Tá Abelardo. vendo? Por que eu citei isso? Porque estancou um pouco, não foi, claro. pai? Não, é natural, né? Bom, mas eu acho que nós estamos na hora de encerrar o nosso podcast Abelardos, e eu acho que está na hora também de a gente agradecer aqui o pessoal do estúdio aqui onde nós estamos, que é o estúdio Prisma, o estúdio Prisma. Prisma Studios, aqui no edifício onde está instalado o NUI, que eu preciso saber do nome do edifício. É o edifício Green Tower. Green Tower, exatamente. Aqui na Epitácio, aqui na Vida Rui Carneiro. Mas bom, queria agradecer as pessoas que compõem a Prisma, que nos oferece esse ambiente maravilhoso, esse estúdio altíssimo nível, ultramoderno, né? Agradecer também ao nosso produtor do programa, diretor, ao nosso diretor do programa, que é o João Paulo Jurema, que demonstra mais uma vez a sua vocação para esse tipo de atividade. Ele já vem demonstrando isso em outras ocasiões, tem produzido vídeos para mim mesmo em outras ocasiões, para divulgar a feijoada do Abelardo, o troféu do Heitor Falcão e outros eventos que eu venho produzindo. Então ele hoje demonstrou aqui mesmo, né, entre nós aqui, a sua competência nesse aspecto. E você deixar de citar também o comercial atento também. Nosso Sidney Guerra. Ladeado ali de João Paulo, assim, ao lado de João Paulo, tá ali Sidney Guerra. Esse não deixa passar nada, deixa ele tá passar atento. nada, tá aqui, ó, só observando. Pois e agradecer e deixar para vocês também darem suas palavras finais aí pra gente concluir. Mas depois desse agradecimento tão bonito, para mim não tem muito o que fazer, senão falar sobre, assim, ratificar suas palavras, falar sobre João Paulo, nosso Poca, que com um bom Jurema joga nas 11, quando ninguém esperava, ele veio com um cafezinho aqui, que vocês não puderam ver, mas foi maravilhoso, um diretor fantástico, já demonstra essa cor para a publicidade, como a gente falou aqui, para nos orientar, e assim vai ser durante um bom tempo, se Deus quiser. Mas eu queria só deixar aqui uma mensagem final para mostrar o que será os Abelardos. Eu fui o último Abelardo a chegar. Quando eu cheguei lá na portaria, já tinha chegado o senhor, já tinha chegado o Bug. Aí a mulher, por favor, identificação. Eu disse Abelardo Jurema. Ela olhou pra mim e fez, pô, tá de sacanagem. Eu disse, minha filha, é assim mesmo, daqui pra frente, se prepara que vai ser assim. Ela também, eu disse também, pode subir e tal. É isso, e você, Bug? Foi muito engraçado, deixa eu até agradecer aqui. Estou aqui aos olhos do ministro aqui no quadro, aqui ao meu lado. Estou com o João Paulo como diretor. Ele tem essa veia de marketing, publicidade, ele tem essa visão estudioso, né, nessa questão de podcast, de YouTube, de internet, extremamente antenado. É uma honra tê-lo aqui produzindo aqui na direção. Sidney Guerra também no comercial, que é um grande batalhador, um cristão, gente boa, cara da melhor qualidade, né? Então estamos bem assessorados, viu primo, viu pai, não tenho dúvida. Cássio, Juan aqui da Prisma, quinto andar aqui do Green Tower, altíssimo nível, ao lado também do Cafezinho São Brás, que são nossos parceiros, e ao lado de vocês aqui, que esse podcast, eu digo a vocês o seguinte, vai dar o que falar, porque o que a gente vai levar para a população paraibana, brasileira, mundial, vai ser muita informação, com linguajar assim da gente, com essa questão de família, intimista, vai ser bem legal, eu tenho certeza que eles vão sentir isso. Pois é, então a gente vai ficando por aqui, eu quero agradecer a você que nos assistiu, que teve paciência para ouvir essa conversa dos Abelardos, para se envolver aqui nos nossos papos, nas nossas conversas, nas nossas confissões também.
E dizer a vocês que isso aqui é só um aperitivo, que nós vamos aperfeiçoar cada vez mais esse podcast, vamos fazer cada vez, trazê-lo mais para próximo de vocês, cada vez mais identificando com vocês, junto dos nossos problemas, unindo os seus problemas, as suas informações, as nossas informações, e vamos estar sempre juntos. Tenho certeza que nós vamos crescer muito ainda, viu? Não tenho dúvida disso. Se Deus quiser, sem dúvida. Vamos embora, vamos juntos. Pois é, então que Deus os abençoe, a gente vai ficando por aqui, tá bom? Ó, Valeu. valeu aí, hein? Abelardos. Valeu, os Abelardos Show. estão aí juntos.